A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Amém. Meus queridos irmãos, é um imenso prazer poder estar aqui com vocês pela primeira vez, aqui na Assembleia de Deus, campo aqui do pastor Osmar, pessoa a quem temos em alta estima e consideração. Já tivemos o privilégio de estar ali com ele e também aqui na Itavuvu, na época do pastor Marcelo Sintra. Estivemos algumas vezes, agora aqui pela primeira vez, aqui com o pastor Daniel Crepaldi. Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade, pelo privilégio, e agradeço aos irmãos pelo carinho. E eu não sabia que o pessoal me conhecia tanto aqui. Assim que chegamos, todos passam assim: "Ô, pastor Elias", mas de onde que me conhecem, né? Então, muito obrigado. Dos debates, né? Fica brigando aí pela internet. Hoje mesmo eu estava lá numa briga danada com o unicista, trabalhando essa questão, que eles dizem que o pai e o filho é a mesma coisa, então eu apresentei a questão. Bom, se o pai e o filho são a mesma pessoa, porque lá no céu tem dois tronos, né? E Jesus, ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Então tem o meu trono e o trono do pai. Ora, se é um só, por que tem dois tronos? Aí, né, ele se enroscar, negócio não pode. Queridos, por gentileza, vamos poder se assentar, senão daqui a pouco vai surgir mais um debate aqui. Só de escatologia, né? É a área que eu gosto, viu? Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade singular, sinto-me imensamente grato a Deus por este privilégio. Antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, permitam-me rapidamente dar um breve testemunho. No ano de 1994, eu tive a oportunidade de casar com a irmã Débora Soares. Ela não pôde estar aqui, que minha filha não estava muito bem. Ela veio da igreja e passando mal, e ela ficou com a minha filha, né? A Abigail Soares. E no ano de 1994, nós nos casamos. Meses depois do nosso enlace, ela veio engravidar-se. Só que esta gravidez ela não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. Fomos até o hospital, a médica disse que o feto estava totalmente deformado no útero, e se a criança porventura nascesse, seria uma criança com sérias deformidades. Fomos embora para casa, um tanto preocupados, e que ela viesse engravidar outra vez e a gravidez fosse avante, a criança se desenvolvesse e nascesse com as características que foram descritas pela médica. Mas acontece que sempre há uma esperança quando depositamos nossa confiança em Deus. E assim fizemos um voto, que se o Senhor nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse oportunidade, eu estaria dando este testemunho. Se aqui estou é porque Deus ouviu o nosso clamor. Meses depois, ela engravidou, a gravidez foi avante, e eu trabalhava numa rádio aqui em São Roque, quando eu recebi a ligação de que ela já havia ganhado a criança e era do sexo feminino. Na oportunidade, eu lia o livro do profeta Samuel, no capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada, chamada Abigail. E eu cataloguei 21 características desta mulher ali naquele texto. E o fato é que o Senhor tocou no meu coração para impor na minha filha o nome daquela mulher, que chama-se Abigail. E eu, um tanto reticente, porque eu nunca tinha ouvido falar num nome Abigail, a não ser aquele na Bíblia, não conhecia ninguém. Mas que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que eu tenho um pouquinho, viu? Um pouquinho. E assim, eu, como tenho um espírito extremamente irrequieto, curioso, eu quis pesquisar o significado do nome Abigail. E a minha pesquisa não está presa a uma crendice popular, mística e esotérica chamada onomatomancia. Repita comigo: onomatomancia. Trava a língua, né? Nada mais é do que a adivinhação fundamentada no nome da pessoa. E tem pessoa que acredita que o nome ele pode mudar a vida, o destino da pessoa, né?
E eu até acredito que o nome pode mudar a vida e o destino das pessoas, mas é o nome de Jesus. Onde esse nome chega, muda tudo, né? Fora isso aí, esquece. E aí eu fui pesquisar o nome, já que o pessoal gosta um pouco de hebraico, né? O nome Abigail, ele vem da antroponímia hebraica. Eu vou traduzir. Antroponímia é o estudo dos nomes próprios. E ele assambarca os nomes de pessoas de modo geral. Mulher, homem e mulher, né? Masculino ou feminino. E esse nome, ele vem de algumas composições hebraicas. Abigail vem de Av, que é pai em hebraico, mas Gail, que vem de Gilá, é um adjetivo hebraico que significa alegria. E entre o pai e a alegria tem um infixo pronominal, que é um pronome possessivo que é meu. Logo, Abigail significa alegria do meu pai. O meu pai é alegria. Eita, coisa linda, né? Quem estava triste, abatido, aí eu falei, mensagem bonita que vem do nome, né? Mas fato é que Abigail nasceu como pedimos para o Senhor. Perfeita, uma morena jambo. Ela é linda, bonita, formosa. E ela se parece muito comigo. O que foi? Essa merda? Mas eles estão rindo por quê? Todo lugar que eu conto essa bênção, o povo se alegra. Gente, que coisa linda, né? Olha, que alegria, né? Oh, meu Deus, é assim que é coisa que Deus faz, né? É igual aquele menino, vocês viram, gente, o que Deus faz? Eu era apenas um irmão de banco, agora eu sou baterista na igreja. Eita, aquele menino alegre demais. Meus queridos, testemunho à parte, depois no final vou falar da literatura. Nós somos convidados hoje para falar sobre a palavra e o avivamento. E o texto proposto é Lucas 24, versículo 32. Prometo que nós vamos ficar dentro deste assunto, porém eu trouxe um texto diferente para os irmãos estarem lendo. E está no Antigo Testamento. Tem tudo a ver esse texto, porque os discípulos, só numa parte introdutória, preste bem atenção, os discípulos não esperavam a ressurreição de Jesus. Vocês sabiam disso? Os apóstolos não estavam aguardando a ressurreição de Jesus. As mulheres não aguardavam a ressurreição de Jesus. Ninguém estava esperando o Cristo ressurreto. Porque era nem Pedro, nenhum dos apóstolos, né? Porque esse grande mistério foi revelado. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20 e 23, diz que Jesus é o nosso aparré. É uma palavra grega, que é a forma grecizada de Hag Habikurim, que é uma festa judaica que acontecia no Antigo Testamento, que nada mais é do que a festa das primícias, festa dos primeiros frutos, né? E então, Jesus ressuscita, como sendo o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa expectativa eles não tinham, apesar de Jesus por vários momentos ter falado. E esses dois discípulos no caminho de Emaús, idem, também não aguardavam a ressurreição de Jesus, e por essa causa, andando com Jesus, conversando com Jesus, batendo papo com Jesus, sem saber que era Jesus. Olha o perigo da gente estar andando com Cristo, falando com Cristo, sem saber que é Cristo. Aí é muita complicação. E eu quero falar de algo mais ou menos parecido. Nosso tema hoje, que não vai sair deste assunto palavra e avivamento, é o livro perdido no templo. Repita comigo: o livro perdido no templo. O livro perdido no templo. É sobre esse assunto que nós vamos falar, do livro perdido no templo. Para essa reflexão, eu quero convidá-los a fazermos uma leitura em 2 Reis, capítulo de número 22. Segundo Reis, capítulo 22, a partir do versículo de número 8. Todos encontraram? Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã:
achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos, aleluia, ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, aleluia, Pai, rasgou as suas vestes, aleluia. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Ecão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Senhor nosso Deus, aleluia, e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença para Te louvar e bendizer pela Tua graça, fidelidade e misericórdia. Eu Te louvo, Pai querido, pela Tua palavra. Te louvo por esse momento singular de estar aqui na Tua casa, diante do Teu povo, diante do Teu rebanho, das Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. E o Senhor, pela Sua graça e bondade e misericórdia, nos constituiu como canal de expressão da Tua vontade. E como tal, o Senhor sabe que eu dependo inteiramente do Senhor. Dependo da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Pai. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Por isso eu Te peço, capacita-me pelo poder do Teu Espírito. Usa-me. Que o Teu coração aqueça o meu coração, para que o coração da Tua igreja saia aquecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, quem nunca ouviu falar do ateu no incêndio da igreja? Conta-se que uma igreja na Europa, construída totalmente de madeira, ela começou a pegar fogo na madrugada. E os irmãos, sabendo disso, cada um pegou o seu balde e foram com o balde de água para apagar o fogo que estava consumindo aquela igreja. E nessa oportunidade, de repente, quem aparece ali na porta da igreja? Um ateu. E como em toda a igreja, existe aquelas pessoas que falam um pouquinho meio pelos cotovelos. E vendo aquele ateu, ele gritou logo: olha aí, pessoal, é a primeira vez que o ateu aparece na porta da igreja, é a primeira vez. O ateu respondeu: pois também é a primeira vez que eu vejo uma igreja pegando fogo. Se a igreja pega fogo, o ateu vem para ver o incêndio. Se a igreja for avivada, o ateu virá para ver o avivamento. Quer ver o ateu na porta da igreja? Então vamos acender uma fogueira na igreja. É uma igreja avivada, é uma igreja pegando fogo. Ela vai atrair, porque o fogo ele tem o poder de atração. Vocês já perceberam? Alguma coisa pegou fogo, todo mundo para ver. O fogo tem o poder de irradiação. E é por isso que o pessoal do corpo de bombeiro, quando um prédio está pegando fogo, o que é que eles fazem com o prédio ligado ao lado? Eles começam a jogar água para poder impedir que o calor passe
pegue fogo, para que a igreja passe pelo que nós chamamos de avivamento, é necessário a exposição da palavra. Porque todo avivamento, preste atenção, todo avivamento que não tem como base a exposição da palavra, é um avivamento que produz um fogo de pouca duração, que a bem da verdade é considerado como fogo de palha. O fogo de palha, ele queima rápido, porque a palha não tem consistência, então daqui a pouco já acabou. Então esse fogo, esse avivamento, ele é muito fraco. Todo avivamento cujo fogo não foi produzido pela palavra, ele não é um fogo permanente, ele não vai causar nenhuma transformação. Portanto, para que haja avivamento, é necessário uma grande exposição da palavra de Deus, porque nós andamos pela palavra, nós vivemos pela palavra, nos alimentamos pela palavra, a fé é produzida pela palavra, nós andamos pela fé na palavra de Deus. E disse o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diz o salmista no capítulo 45, versículo 1: o meu coração ferve com a tua palavra. O profeta Jeremias disse: acharam-se as tuas palavras, e eu logo as comi. Elas foram o gozo e a alegria do meu coração. Os meus discípulos no caminho de Emaús disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava aquelas palavras. A palavra de Deus, ela produz avivamento. A palavra de Deus produz renovação. A palavra de Deus incendeia a igreja. A palavra de Deus produz transformação de vida. A palavra de Deus, ela prende o crente. Os sacerdotes mandaram 2 soldados para prenderem Jesus. Falaram: vocês vão lá e prendam ele, no capítulo 7 de João. E os soldados foram para prender Jesus. Quando eles chegam para prender Jesus, Jesus está fazendo a exposição da palavra. Está fazendo a exposição da palavra. E eles pararam para ouvir. Por que eles foram fazer isso? Não prestou. E eles ouviram. Quando Jesus terminou a pregação, todo mundo foi embora, e os soldados também. Quando chegaram lá, os sacerdotes falaram: mas peraí, cadê o homem? Vocês não trouxeram ele por quê? Eles responderam: nunca ninguém falou com esse homem. Nunca. Foram para prender e ficaram presos pela palavra. Sabe, você está sentindo aí a palavra? Está sentindo a presença da palavra? Está sentindo o poder da palavra no teu coração? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Os grandes avivamentos da história foram produzidos pela palavra. Lá no dia de Pentecostes, não pensem vocês que aconteceu de repente, mas foi em decorrência de uma palavra que Jesus falou, e os discípulos obedeceram. Ficai na cidade de Jerusalém, é palavra, até que do alto sejais revestidos de poder, porque havia uma promessa. E eles foram e ali receberam o batismo com o Espírito Santo. E o resultado de tudo isso posterior, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na palavra, andavam na palavra, ouviam a palavra, comiam a palavra, andavam pela palavra. Aleluia. Os grandes avivamentos ocorreram pela palavra. Conta-se a biografia de Jonathan Edwards no livro Heróis da Fé, e depois produziram uma obra de Jonathan Edwards. Ele vivia numa sociedade totalmente apática à palavra de Deus. Estavam totalmente desviados, até que este homem, com um sermão lido, ele assume o púlpito
e começa a ler o sermão. E o tema do sermão foi: pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele faz aquela exposição da palavra. No meio da pregação, as pessoas começaram a se agarrar pelas colunas do templo com medo de descerem vivos para o inferno. Tal foi o poder e o impacto da pregação e o impacto da palavra. É isso que a palavra produz. Os grandes avivamentos da Bíblia, palavra. Na época de Josafá, a exposição da palavra, ela foi maciça por todo o Judá, ao ponto de, depois da palavra ser pregada em todo o Judá, as nações não levantaram mais armas para guerrear contra Judá, porque houve temor nas pessoas e não se levantaram contra Judá para guerrear. Este é o poder da palavra de Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos encher, que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Sabe o que significa isso? As mulheres podem explicar com muito mais clareza. Se você pegar um prato com água e vir com uma esponja e colocar sobre aquele prato com água, o que a esponja vai fazer? Absorverá água. Se você apertar em cima da esponja, o que é que vai sair? Água. Em qualquer canto que você apertar, sairá água. Da mesma sorte, se você está rico pela palavra, aconteça o que acontecer, o que vai sair dos seus lábios é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas vamos então ao nosso tema: o livro perdido no templo. O que está acontecendo aqui no cenário do Reino do Sul? Durante 55 anos reinou um homem chamado Manassés. E esse homem chamado Manassés, que é o rei ali em Judá, do Reino do Sul, ele fez coisas abomináveis diante de Deus, coisas terríveis. Ele fez coisas tão terríveis que ele construiu imagens das divindades e colocou dentro da casa de Deus. Colocou um poste ídolo de Azerá na casa de Deus. Ele sacrificou seu filho a Moloque, a Milcom. Ele sacrificou, ele adorava o sol, adorava a lua, as estrelas, era agoureiro, se dava adivinhação. Era o homem que Deus levantou para reinar no Reino do Sul, mas estava totalmente desviado. E durante 55 anos ele reinou. No final, como castigo, Deus o mandou para a Babilônia. E estando lá na Babilônia, ele se arrependeu, ele chorou e o Senhor trouxe ele de volta. Mas ele teve um filho também chamado Amon. E esse filho dele, ao invés de olhar para o exemplo do pai, de tudo que aconteceu, a Bíblia diz que o filho dele fez pior do que o pai, reinou apenas 2 anos. Então são 55 anos do reinado de Manassés e 2 anos do reinado de Amon. Portanto, um reino ímpio de 55 anos. Mas no final, esse Amon, ele teve um filho. Olha só que abençoado. Isso aqui quebra toda a teologia da confissão positiva, da quebra de maldição hereditária. Porque o avô e o pai eram ímpios, eram ímpios, pessoas totalmente desassociadas da palavra de Deus e da verdade da palavra de Deus. Mas eles têm um filho que foi profetizado o nome dele. 100 anos antes dele nascer, houve uma profecia e Deus deu um nome para este filho de Amon antes dele nascer, 100 anos antes de nascer. E o nome dele, alguém sabe? Josias. O nome Josias vem do hebraico e significa curado por Yahvé. Yahvé cura. Josias nasceu. Aos 8 anos de idade, Josias assume o reino. Com 8 anos de idade. E ele reina durante 16 anos. Portanto, ou melhor, reina 18 anos. Estava com 8, reinou 18. 8 com 18, 26 anos. Quando ele está com 26 anos de idade, ele resolve fazer uma coisa no Reino do Sul. E qual é essa coisa? Ele resolve reformar o templo, restaurar o templo. E quando eles saem para restaurar o templo, o sumo sacerdote Ilquias
prestem atenção, que era pai do profeta Jeremias, que também vinha de uma família sacerdotal, mas Deus, nos seus propósitos, ao invés de separá-lo para o sacerdócio, separa-o para ser profeta. Nesta época ele fazia 5 anos que era profeta, não obstante não era conhecido como o profeta que nós conhecemos hoje, e nem como os judeus conhecem, que é um grande profeta, o profeta Jeremias. Não obstante, Ilquias então encontra o livro, e aqui está. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O que foi que ele achou? Que estava onde? Na casa do Senhor. A minha pergunta é: se ele achou o livro, é porque esse livro estava perdido. Gente, sabe quando é o livro da lei que Deus deu para Moisés entregar para o povo, a revelação da vontade de Deus, está perdido? Se esse livro estava perdido, era sinal que esse livro não estava sendo lido, não estava sendo e não estava sendo usado. A palavra não estava sendo pregada, a vontade de Deus não estava sendo expressa, o livro estava perdido. Havia um pouco caso com a palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: quando não há profecia, o povo se corrompe, e a nação estava corrompida, entregue à idolatria, entregue ao pecado. Só para vocês terem uma ideia, na época de Josias, havia os chamados rapazes escandalosos, que nada mais é, vamos falar baixinho aqui, esse pessoal hoje é LGBTQIA+. Eram os prostitutos cultuais, que praticavam todo tipo de orgia diante das divindades. O templo de Deus e o reino do sul se transformou num verdadeiro motel desses prostitutos cultuais. Havia todo tipo de prática homossexual, todo tipo de depravação, toda sorte de idolatria, toda sorte de adoração a deuses estranhos. Ninguém estava ouvindo a palavra de Deus, e por esta razão não havia avivamento, porque o avivamento só vem pela palavra de Deus. A nação estava apagada, a nação estava morta, a nação estava sem vida, a nação estava sem Deus, a nação estava desamparada. Cada um estava fazendo aquilo que queria, porque quando não há lei, não há então nenhuma regra, nenhuma ética. Cada um pratica aquilo que quer, e a começar pelos antigos reis, que praticavam todo tipo de pecado e até sacrificavam seus próprios filhos. E é nestas circunstâncias, e é esta razão pela qual o profeta Jeremias, quando é convocado pelo Senhor, é chamado pelo Senhor, o que é que ele diz? Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Porque a bem da verdade, Jeremias sabia que tipo de pessoas que ele ia enfrentar. Um rei caído, sacerdotes caídos, com exceção do seu pai, que vivia na cidade de Anatote, cujo significado é orações respondidas, mas a maioria estava totalmente caída. Os profetas não profetizavam em nome de Yahvé, profetizavam em nome de Baal. Estava tudo corrompido, estavam caídos, e neste momento o Senhor levanta um menino com 8 anos de idade. Ele reina 18, e o Senhor coloca no seu coração para reformar a casa de Deus. A casa de Deus precisa passar por uma restauração, por um avivamento, por uma renovação. O nome do Senhor precisa ser glorificado, e a palavra de Deus precisa ser hasteada. Deus quer produzir avivamento e começar pela minha e pela tua vida. E quando ele encontra o livro, ele diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele leu o livro. E depois desse livro, olha só o que é que Safã diz. Ele chega aqui: também Safã, o escrivão, versículo 10, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias
me deu um livro. Olha, podia ter dito que livro é esse, né? Me deu um livro. Me deu um livro. A responsabilidade é dele, não tem nada a ver com isso. Ele me deu um livro. Podia dizer que era um livro da lei do Senhor? Mas parece que ele estava meio com medo, né? Ele me deu um livro. E Safão leu diante do rei. O que Safão fez? Leu. Não estava sendo lido. Eu penso aqui que pela primeira vez o rei Josias estava ouvindo a palavra de Deus. Porque o livro estava? Se estava perdido é porque não estava sendo? Não estava sendo apresentado, não estava sendo estudado. A palavra de Deus não estava sendo exposta. Não tem como haver avivamento sem exposição da palavra de Deus. Qualquer avivamento que não seja produzido pelo poder da palavra é fraco, é fogo de palha, apaga cedo. Mas se for pela palavra, vai ter durabilidade, vai ter resultado, vai ter desdobramento, haverá mudança de vida, haverá transformação. Aleluia! E às vezes nós confundimos avivamento. O irmão pregou e tal, pegou um fogo na igreja, e às vezes, aquele fogo apagou rapidinho, porque não houve a exposição da palavra, a palavra não mexeu de verdade com as pessoas. Então aqui, olha, e sucedeu, pois que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, a primeira atitude de Josias qual foi? Rasgou as suas vestes. O que Josias fez? Esse ato de rasgar as vestes, preste atenção. Aqui foi o impacto que Josias recebeu da palavra. Ele provavelmente não tinha ouvido ainda a palavra de Deus. E aqui houve uma exposição do livro da lei. Eu não sei quanto tempo durou. E não sei que parte do livro, ou se foi todo o livro, se foi a metade do livro. Mas fato é que Safão, o escrivão, leu o livro do Senhor. A palavra de Deus foi lida diante do rei. E o rei teve um contato com a palavra de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É o poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura alguma que fique oculta diante dele. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a pedra, é como fogo que queima. E diz o Senhor: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. É a exposição da palavra de Deus. Oh, aleluia! A primeira verdade que nós vamos ver aqui é o que aconteceu com Josias. Josias, quando houve a exposição da palavra de Deus, a sua primeira atitude qual foi? Rasgou as suas vestes. Esse rasgar as vestes era uma atitude de protesto, era uma atitude de humilhação, de reconhecer os seus pecados e saber que eles não estavam na presença de Deus. E então ele rasga as vestes como sinal de protesto. É como os sacerdotes, quando Jesus disse que era o Filho de Deus, eles rasgam as vestes como sinal de protesto, como se uma blasfêmia tivesse sido proferida. Quando ele rasga as vestes, eles sentem o pecado da nação e que eles não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ele começa a sentir a sua miséria, a sua desgraça, o seu infortúnio, o pecado em que eles estavam mergulhados. E ele chega a dizer: ide e consultai ao Senhor por mim. Primeira atitude, então, ele rasga as suas vestes. Produz então esse impacto na consciência de Josias. A palavra de Deus, ela é confrontativa, ela precisa te confrontar. Se você não é confrontado pela palavra na pregação, nada vai acontecer na sua vida. O avivamento não será reproduzido. Quando a palavra de Deus é exposta, nós precisamos sentir a nossa miséria e saber que somos pecadores, miseráveis,
Existe uma palavra grega que é metanoel, um verbo. E metanoel, que vem de noia, mente, né? Significa mudança de mente. Mudança. Você que estava indo por um caminho errado, de vez em quando, tem uma história de uma pessoa que foi oferecida para ele um prédio, uma casa, um casarão, uma mansão muito grande. E essa mansão, vamos colocar nos dias de hoje, qual é o melhor condomínio aqui hoje, pastor? De Sorocaba? Alphaville. Uma casinha lá é mais ou menos quanto? 3 milhões, 3, 4 milhões. Essa valia uns 10 milhões. Preste atenção, a casa valia 10 milhões. Mas ela estava sendo vendida por 100 mil. Quem compraria aqui? Eu não compro porque eu não estou com dinheiro, mas eu arrumaria um jeitinho, né? 100 mil. Mais do que rápido. Essa pessoa falou: opa, eu quero comprar essa casa. Tudo bem. Aí o dono da casa falou assim: olha, eu só tenho um detalhinho. Qual é o detalhe? Existe um cômodo nesta casa, lá embaixo, descendo as escadarias e tal, e existe um cômodo onde eu reconstruí e reservei para, em dias de chuva, em dia de temporal, eu venho e penduro o meu casaco. Você faz alguma questão se eu for lá e pendurar o meu casaco? Eu falo: bom, peraí. Então é um prego só, é só um prego. É só aquele, do quarto todo que eu quero, é só aquele prego para pendurar o meu casaco. Fala assim: mas um prego, uma casa, uma mansão dessa, com mais de 10 quartos, várias suítes, garagem para 20 carros, piscina e tal, sauna, tem fitness, tem tudo e tal, que você imaginar aí e tal, só faltou um shopping dentro daquele lugar, e por causa de um preguinho, tudo bem. Mas aí, passando alguns dias, eles assinaram o contrato, e no contrato estava lá o preguinho, não podia ser arrancado, porque aquele prego era para pendurar o casaco. Falou: tudo bem, só que no primeiro temporal que deu, estava todo mundo dormindo, era mais de meia-noite, lá do lado de fora, e bate, que é isso, uma hora dessa, quem está batendo? Aí está lá o senhor que vendeu a casa. Boa noite, tudo bem? Como eu havia conversado com o senhor, está no contrato, o temporal chegou, eu vim para pendurar o meu casaco. Passado mais algum tempo, 1h30 da manhã, de novo, eu vim pendurar o meu casaco. Chegou um momento que aquele camarada falou: quer saber de uma coisa, meu? Fica com a sua casa, eu não aguento mais tanta perturbação. É isso que o diabo faz com o crente. Você pode vir para a igreja, você pode tocar na orquestra, você pode cantar na mocidade, você pode faquear aqui no púlpito, você pode fazer parte do coral, você pode fazer parte do ciclo de oração, você pode até evangelizar de vez em quando, mas de vez em quando eu venho pendurar o meu casaco porque nós temos um contrato. Há um prego que ele fixou na sua vida. Alguns é de vez em quando fumar escondido, outro é tomar uma tibuquinha, outro é aprontar alguma coisa, é fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Então você está indo, parece que está indo aí, que um pouco de diabo faz uma visita e fala: ó, o meu prego, aí você desce, ó, o meu prego, aí você desce. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra, arranque esse prego da construção, sirva só o Senhor, fique num cômodo só, não queira uma mansão que tem esse prego, esse contrato com o adversário. Temos que ter cuidado com esse contrato. Você já prestou atenção que você vem vindo, nossa, mas que bênção, é aquela glória, daqui a pouco você escorre, desce. É aquele crente gangorra, né? Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. É o preguinho, é o contrato. Quebra esse prego em nome do Senhor Jesus. Metanoel, mudança de mente, mudar de mente. Aqui Josias, ele tem consciência do que está acontecendo no reino do sul, no reino de Judá. E ele rasga as suas vestes como protesto. E ele agora quer mudar, não somente a sua vida, mas a vida da nação, porque ele é um representante de Deus ali, ele é um representante da nação, o líder da nação. E olha aqui o que ele diz: ide
grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Versículo 13. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Josias se volta para a palavra. Olha que coisa linda. O livro estava perdido no templo, mas o livro foi encontrado. Josias rompe com tudo. Josias quebra tudo. Josias abre mão de tudo. Josias rasga as suas vestes. Entra nele um sentimento de arrependimento. E ele reconhece que não somente a nação está em pecado, mas os seus pais pecaram porque estiveram desviados da presença de Deus. E agora ele toma uma atitude, porque não adianta apenas você protestar. Não adianta apenas se arrepender. É necessário consultar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar a vontade de Deus. E Josias então, aqui ele diz: consultai ao Senhor por mim. Busque a orientação de Deus. Eu quero saber o que é que Deus tem. Porque o que esse livro está dizendo aqui, se Deus agir do jeito que está nesse livro, não vai sobrar ninguém. Então busque a orientação para a gente saber o que é que a gente tem que fazer. Vocês sabem qual o nome do profeta que eles conseguiram, gente? Quem sabe? Não foram atrás de Jeremias. Não foram atrás de nenhum homem, porque parece-me que não tinha nenhum profeta homem para representar Deus naquele momento. Olha o que aconteceu, vocês querem ver? Versículo de número 14. Então, o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda. Foram a quem? A profetisa Uda. Não tinha um homem, mas tinha uma mulher. Olha lá. E foram a profetisa Uda. Olha só que interessante. Foram a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram. Olha só. E falaram com ela. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Eu vou trazer esse mal contra Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu, aleluia, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e resgataste as tuas vestes, e choraste, ou melhor, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Oh Deus eterno, a palavra de Deus produz justamente isto. Esse silêncio solene, ela está penetrando, está fazendo efeito, está quebrando pedra. Deus
O verdadeiro avivamento, ele é produzido pela palavra. É pelo impacto da palavra. A palavra produz. Ela é como espelho que expõe os nossos pecados à luz do dia. A palavra produz renovação da aliança. Veja o que Josias fez. Se vocês lerem o capítulo 23 inteiro, vocês verão que ele toma uma atitude. Primeira coisa, o livro estava, mas o livro foi, e depois o livro foi, e depois o livro foi. Lindo demais. Livro perdido, livro encontrado, livro lido, livro ouvido, e quando ele é ouvido, ele começa a fazer uma revolução igual a Garol, um purgante dentro da barriga de quem comeu coisa ruim. Você vai botar tudo para fora em nome de Jesus e vai ficar bem. Glória a Deus. Aleluia! Eu sinto a glória do Senhor aqui neste lugar. É o poder da palavra de Deus impactando vidas. Deus tem uma revolução espiritual para fazer nesta igreja. Ele quer sacudir, avivar, abençoar, fazer coisas grandiosas, e começando pela tua vida. Aleluia! Livro perdido, livro encontrado, livro lido, livro ouvido, e livro que revoluciona, e livro colocado em prática. E como hoje é o dia de palavra, vamos ler a palavra. Bora ver o que foi que Josias fez. Capítulo 23. Então o rei ordenou. O que ele fez? Gente, o poder da palavra, pastor, é impactante. O rei deu uma ordem. É o rei. Começou pelo rei. Começou pelo trono. Olha lá. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Todo mundo, não teve ninguém que ficou fora. Se juntaram à palavra do rei. E o que fizeram? E o rei subiu à casa do Senhor. O rei subiu aonde? E com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes. Olha só, gente. Os sacerdotes e os profetas. E o quê? Mas onde estavam eles que precisaram chamar o... Gente, pelo amor de Deus, aqui não é discriminação, não é machismo. Mas numa sociedade um tanto patriarcal como Israel, a mulher era a última pessoa que eles iam chamar. Concorda comigo? E onde estavam esses profetas que precisaram ir lá, distante, chamar uma mulher para profetizar e denunciar o pecado da nação? Aleluia! Grande é o poder de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Deus está fazendo uma grande obra e vocês verão o resultado desta obra. Aleluia! Pode adorar o nome do Senhor, Ele está presente na casa. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá. Quantos homens? E todos os moradores de Jerusalém. Quantos? E os sacerdotes. Então não era só Ilquias, tinha mais. Mas depois da palavra, pastor Daniel, começa a aparecer todo mundo que estava escondido. Saindo da toca, vai saindo da toca, sacerdote, vai saindo profeta, vai saindo, porque esse é o poder da palavra. Ela purifica, ela esmiuça a pedra, ela é como fogo que queima. Nada fica oculto diante da palavra de Deus, tudo vem à tona. Aleluia! Glória a Deus! E os sacerdotes e os profetas e todo o povo. Quanto do povo?
Deus, junta a coluna. E olha o que ele fez? E fez o concerto perante o Senhor. O que ele fez? Ele fez um concerto perante o Senhor, diante de todo o povo. Anciãos, sacerdotes, profetas, crianças, jovens, adultos, velhos. E o rei toma a iniciativa de fazer um concerto perante o Senhor. Uma aliança. Nós vamos romper com o pecado da nação. Nós não podemos mais continuar do jeito que nós estamos. Precisamos de uma mudança de vida. E ele toma essa atitude. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor. Qual foi o concerto? Para andarem com o Senhor. Para fazer o quê? E o que mais? E guardarem os seus mandamentos. E o que mais? E os seus testemunhos. E o que mais? E os seus estatutos. De que maneira? Confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve perante o concerto, esteve por esse concerto, melhor, apoiou, deu apoio total. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem. Olha o que começa. Avivamento é mudança de vida. É aquilo que está atrapalhando o operar do Senhor. Quando você é confrontado pela palavra, você tem que tirar. Se está dentro da casa, tira. Se está no coração, tira. Se está nas mãos, tira. Se está nos olhos, tira. Se está na mente, tira. Isso é avivamento. Avivamento é uma nova obediência a Deus. Avivamento não é gritaria, não é ficar falando em mistério. Tudo isso é resultado do avivamento. A primeira coisa que precisa acontecer é mudança de vida. Aquele que pecava vai parar com aquele tipo de pecado, de escandalizar, de falar, de fofocar, de mentir, de enganar. Tudo que desagrada a Deus, você vai parar em nome de Jesus e vai mudar de vida. Aí o fogo vai pegar. Aí o fogo vai pegar. Então perceba, umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor, o quê? Todos os utensílios que se tinham feito para quem? Dentro da casa do Senhor havia o quê? O que havia? Vasos, utensílios para Baal. Quem era Baal? Uma divindade pagã, uma divindade cananeia. Chegou a época em que o povo estava dizendo que Baal era Deus. Aí ele manda um profeta chamado Eliahu, que significa Yahvé é Deus. Quando esse profeta chega, o nome dele já anunciava o propósito de Deus para o povo. Baal não é Deus, é Yahvé que é Deus. Só que comecem agora a tirar os utensílios de Baal. Tirem. Até aquele momento estava vendo a tolerância do rei. Ele estava concordando com aquilo. Ele não conhecia a palavra, mas no momento em que ele ouve a palavra, o pecado é denunciado, o pecado é colocado à luz do dia, e o poder da palavra de Deus impulsiona o rei a se levantar, a convocar a nação, a fazer um concerto com Deus e tirar toda a abominação da casa de Deus. Aleluia! Tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus. Olha só, gente. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu, olha o que ele fez: destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o quê? O ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron.
grau de abominação, de pecado, de idolatria que estava naquele lugar? Na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, e a todos os sacerdotes trouxe. Gente, enfim, olha, o rei fez uma devassa, ele limpou, ele tirou tudo. Como é que é, pastor? Acabou com tudo. Se tem uma passagem, uma expressão que traduz a palavra avivamento, é isso aqui. Isso é avivamento. Depois disso, algo que não havia mais sido celebrado, a Hag Pesach. A Hag Pesach, uma instituição divina lá no Egito, quando ainda estava no Egito. A Hag Pesach é uma expressão hebraica que significa a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Vocês querem ver o tamanho dessa festa? Que foi a maior festa. Está aqui, ó. A maior festa, a celebração da Páscoa, versículo de número 21. Eu estou aqui resumindo tudo. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: o que ele disse? Celebrai a Páscoa do Senhor. Celebrai a Páscoa do Senhor. Não havia mais celebração, não havia festa. Aleluia! Não havia festa, não havia leitura da palavra, não havia temor a Deus. Não havia festa. A festa do Senhor, que simbolizava, sabe o quê? A libertação da escravidão, a salvação do povo que estava no Egito. Por que eles não celebravam? Porque eles voltaram para o Egito, para as divindades pagãs. Eles voltaram para a idolatria. Como é que vamos comemorar a Páscoa se nós estamos vivendo em gritante pecado, em gritante idolatria? Comemorar o quê? Não tem o que comemorar, não tem festa para fazer. Oh, aleluia! E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus. Voltou a ser o Deus deles, Senhor vosso Deus. Como está escrito no livro do conceito. Porque nunca se, porque o quê? Nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes. Desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, naquele mesmo ano, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A Páscoa foi celebrada em Jerusalém. Houve um memorial diante de Deus. Houve festa, houve avivamento, porque é a maior festa. Eles entraram em oração, entraram em consagração, tiraram todo o fermento, porque nesse dia tinha que tirar todo o hametz, que é o fermento de dentro de casa. Era matzá, o pão sem fermento. Tudo que trazia fermentação foi tirado para que a festa fosse comemorada. Houve celebração, houve alegria, e também os adivinhos, olha só, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. O que Josias fez? Extirpou, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse, que o quê? Ao Senhor com todo o seu coração. Gente, eu sei que a palavra está mexendo, ela está tratando com cada vida. É momento de reflexão, é momento solene, é momento de introspecção, de autoexame. Queremos um avivamento, mas ele tem que começar dentro de nós.
isso. E o avivamento tem que ser resultado dessa palavra. E antes dele não houve rei semelhante, se convertesse de todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés, vocês viram? Com que Manassés tinha provocado. Aqui aconteceu um grande avivamento, sem falar mistério, sem nada. Mudança de vida. O reino foi transformado. Vidas foram restauradas. Houve arrependimento. Houve confissão de pecado. Rasgaram as vestes. Depuseram os falsos profetas adivinhos. Tiraram tudo os falsos sacerdotes. Tiraram a idolatria. Tiraram o pecado. Tiraram o fermento. Tiraram tudo. E houve festa. Você quer festa? A palavra e o avivamento e a palavra. Avivamento é uma nova obediência a Deus. E para sabermos a vontade de Deus, precisamos consultar a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Talvez não era isso que vocês queriam ouvir, mas é isso que Deus me mandou falar. E eu sou como um carteiro. Como que é o pregador? É igual um carteiro. O carteiro, quando ele vai entregar uma carta, ele não tem responsabilidade com o conteúdo da carta. Primeiro, porque ele não pode abrir. Então o que ele faz? Tem carteiro aqui? Tem alguém que é carteiro? Trabalha no carteiro? Não? No correio? Não, né? O carteiro vai entregar a carta. Se lá naquela carta estiver escrito assim, ó: sua mãe morreu, venha correndo. Ele não vai se abalar, ele entregou e vai embora. Você acaba de ganhar no mercado um prêmio de 10 milhões. Não tem nada a ver com ele os 10 milhões. Ele só entregou a carta. O pregador é a mesma coisa. Ele não deve estar preocupado com glória, com nada. Ele entrega e vai embora e deixa Deus fazer a obra. Adorado é o nome do Senhor. Amém? Meus queridos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Depois eu confesso para os irmãos que eu estou aqui com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ufa! E eu quero, depois de tudo isso, estar apenas orando com os irmãos, e eu vou falar do nosso livro, tá bom? Vamos levantar para fazer uma oração? Oremos. Os irmãos, não se esqueçam de mim, da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar. Coloque-se na presença do Senhor. Você que estiver com alguma dificuldade, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela está gerando vida, renovo, avivamento. Você fala: mas não teve ninguém falando de mistério. Não, fique tranquilo. A minha palavra não voltará para mim vazia. Deus está agindo aqui nesta noite. Quantos creem nisso? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te adorar, para Te glorificar pela Tua palavra. Sabemos que o avivamento foi produzido, porque o Senhor começou com a minha vida, Senhor, me lutando aqui nessa noite, trazendo esse impacto no poder da Tua palavra. Eu quero levar essa chama para minha casa. Senhor, continua a agir aqui nesta igreja. O Senhor sabe da vida de cada um. Continua abençoando, da vitória, restaurando, renovando, avivando e abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podemos assentar. Rapidinho, irmãos, eu quero falar de uma literatura que eu trouxe. Eu vou falar aqui igual o pessoal da congregação. O irmão que sentir, compre. Agora, igual a assembleia, se não sentir, compre do mesmo jeito. Olha, eu trouxe um livro aqui, ó, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Ele tem algumas perguntas. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? Que era espinho na carne de Paulo? Que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Tem 36 questões em quase 100 páginas. Esse daqui, ó, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Tem um monte de coisa que os pregadores ficam falando no púlpito e que não estão na Bíblia. Inclusive nos louvores. Tem um louvor, são
pedacinho, vou cantar com vocês, assim ó. As 99. E vocês sabiam que isso é mentira? Vocês sabiam disso? Não sabiam não? Não está na Bíblia isso, que ele não deixou no aprisco coisa nenhuma, ele deixou no deserto. Aí é que está. Dizem que Maria Madalena era uma prostituta. Outra que o pessoal diz, inclusive teve um deputado federal, irmão nosso, que diz que a maldição lá na África deve-se ao fato de Noé ter amaldiçoado o seu filho, como é que é o nome dele? Cã. Isso também é uma mentira, isso não está na Bíblia. Vocês sabiam disso? Não está na Bíblia. Noé não amaldiçoou o filho dele, Cã. Não está na Bíblia. Então aqui tem 81 coisas em 328 páginas que não está escrito na Bíblia, mas o pessoal diz que está. Olha esse, Jefité sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? Quase 400 páginas, 75 questões. Olha esse daqui, ó. Volume 3, do Perguntas Difíceis de Responder. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Quem se lembra? Amaldiçoa, está na nossa Bíblia. Mas sabe como é que está no Tanakh, no cânon judaico, na Bíblia hebraica? Está assim, ó. É isso que vocês entenderam, o resto eu explico aqui. Vocês não acreditam? Explico. Gente, isso é um fenômeno da língua hebraica chamado Tikkun Soferim. Diga, Tikkun Soferim. Significa correção dos escribas. Vocês vão entender aqui. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Será que só quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? Será que só quem é batizado com o Espírito Santo é salvo? Tem 59 temas aqui. E esse aqui é um livro de poesias, viu? Vieram muito poucos, que outra igreja que eu passei já levaram quase todos. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi. Aqui eu vou falar de teologia em forma de poesia. Eu vou falar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Vou falar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Eu vou falar também sobre outros assuntos, outros temas, como por exemplo os sátiras, o fofoqueiro, o caloteiro, o preguiçoso, o fofonauta. Já ouviu falar do fofonauta? É uma junção de fofoqueiro e internauta. Porque hoje não precisa sair de porta em porta, basta pegar o computador, o celular, né? Então tá aqui, ó, como é que ele faz para transmitir as boas notícias dele, né? Aqui, gente, tem acho que 32 poesias. Você vai rir demais, é um relax, tá? Mas tem coisa muito séria aqui. Olha aqui, ó, pergunta difícil de responder sobre a imortalidade da alma. É um estado intermediário. O rico e Lázaro é uma parábola ou uma história real? O ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso ou não? A gente afirma que sim, sim ou não? Sim. E não foi no mesmo dia, não? Quem falou? Não foi? Porque os adventistas também dizem que não. E a Testemunha de Jeová também diz que não. E olha, olhando assim, simplesmente dá a impressão que eles têm razão. Mas você vai ler essa obra aqui, você vai ver que sim. Eu não vou entrar em mais detalhes, senão eu vou tomar todo o tempo. Aqui tem 130 perguntas e respostas sobre antropologia teológica, tá? Esse daqui, olha, pergunta difícil de responder sobre escatologia, mais de 100 questões. E por último, essa criancinha aqui, que é um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, com quase 1.200 páginas. Aqui eu trago etimologias de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos. Trago direito romano ligado ao cidadão do império. Aqui tem usos, tem cultura, costume, tem cultura, tem teologia, predestinação, livre-arbítrio. Gente, é uma enciclopédia, na verdade. Só ela custa R$360. Quanto custa? Esse custa 190, esse também é 190, esse daqui é 70, esse é 95, esse é 95, esse é 95 e esse é 30. Tudo dá quase 1.200. Hoje eu vou fazer algo inusitado. Quem levar todos, eu vou fazer por 520, vou parcelar em 5 vezes. Agora, se pagar no Pix, vou dizer como o Valdemiro Santiago: eu abençoo quem pagar no Pix. Eu vou fazer por 490, tá bom? E eu trouxe a maquininha, viu? Deus abençoe vocês. Eu vou estar lá fora, aguardando os irmãos que se interessarem. Pastor.